Oi, gente, eu trago novidades quentinhas, várias, do advogado da Zambelli, do líder do PL, não é? Que mostram que esse pessoal não apenas não entende de política, mas não entende nada da situação jurídica da Zambelli. É um grau de ignorância e desconhecimento gigantesca. Para você que não sabe, a Zambelli foi condenada no Supremo Tribunal Federal, já estava cassada oficialmente pelo STF, bastava a Câmara chancelar isso. A Câmara não quis chancelar isso, não quis confirmar a cassação dela, mas não está no poder da Câmara fazer isso. Isso instaurou uma pequena crise, porque aí o Alexandre de Moraes disse que o ato da Câmara foi nulo por motivos óbvios, que uma pessoa condenada pelo STF tem que estar automaticamente cassada. E aí a Zambelli, ela renunciou um mandato que ela não tinha mais aqui, ela renuncia ao cargo de deputada federal, mas ela já estava efetivamente cassada. É você renunciar a uma coisa que você não tem mais. E aí vieram as notícias. Tem várias notícias. A primeira é que o Sóstenes, líder do partido do Bolsonaro, do PL, né, o Partido dos Ladrões, ou Partido Liberal, mas você sabe do que eu tô falando, afirmou que a saída antecipada do mandato amplia a possibilidade de defesa, né, e seria uma estratégia para preservar direitos políticos. Sóstenes, ela foi condenada. A lei da ficha limpa impede que ela seja candidata. Ela perdeu os direitos políticos e renunciar não adianta nada. Bem, que é uma estratagema, a gente já imaginava, mas olha só o que o líder do PL disse, né? Ele afirmou, né, isso aqui, deixa eu tirar isso daqui do caminho. Epa, aqui, ó. Que a renúncia foi uma decisão estratégica para preservar seus direitos políticos. Ele classificou a medida como uma reação à decisão do Supremo, que, segundo ele, teria desconsiderado garantias constitucionais e o devido processo legal. Não, ele tá errado do início ao fim. O STF condenou a Carla Zambelli. Peraí. Eu vou pegar um pouco de água, porque eu preciso beber uma água para aguentar tanta bobagem. Né? Vamos lá. O STF condenou a Carla Zambelli, viu, Sóstenes? E pessoas condenadas por crimes, no caso dela, por causa da invasão do CNJ, sabe? Da Comissão Nacional de Justiça, porque ela contratou o Walter Delgatti Neto para isso. Pessoas que são condenadas, sabe? Elas imediatamente perdem o mandato. E é só um protocolo a Câmara confirmar. Não está na autonomia da Câmara ser uma instância julgadora acima do Supremo. Isso não existe. Mas esse pessoal não sabe disso, né? Enfim, presa na Itália, Carla Zambelli renuncia. Isso tá, tem várias notícias dizendo a mesma coisa. Só que o advogado, isso saiu no canal, na publicação de extrema direita, né? De direita, Gazeta do Povo, que eu acho que deveria se chamar Gazeta do Bolsonarismo Envergonhado, né? Ou Gazeta do Bolsonarismo Raiz. Uma das duas opções, né? Envergonhado porque eles às vezes querem fingir que não são, mas, enfim. Mas eles são, né? E eles deram espaço para o advogado da Carla Zambelli, que disse que optou por renúncia para sair em grande estilo. Essa é outra novidade. O advogado Fábio Pagozzi, que defende a ex-deputada, disse que a deputada optou pela renúncia para, abre aspas, sair em grande estilo. O quê? Alguém acha que a Zambelli, que fugiu da justiça, foi presa na Itália, renunciar a uma coisa que ela não tem mais porque já estava cassada, ao renunciar está saindo em grande estilo? O que é que esse pessoal tem na cabeça? É uma coisa assim, é inacreditável isso. Tá achando que é superior, tipo, eu renuncio. Ah, vocês vão tirar o mandato? Eu não preciso disso. Eu renuncio. Eu saio em grande estilo. Tô assim na Itália, vou sair em breve da prisão, estar em Milão, sabe, com a roupa de grife e estou em grande estilo. Qual é o tamanho do delírio desse pessoal? O que é isso?
Eu li isso, eu entrei em choque. Eu fiquei, não é possível. Esse é um advogado. Não dá. Mas a ideia nesse sentido seria evitar a cassação por excesso de faltas, o que seria uma decorrência natural, já que a parlamentar passa em regime fechado, não conseguiria comparecer. Não, meu Deus do céu, não dá. Ela está cassada por ter sido condenada, não vai ser por excesso de falta. O que está acontecendo com esse pessoal? Entrevista ao Café com a Gazeta do Povo, desta segunda-feira, dia 15, vulgo hoje, Pagose revelou a avaliação que Carla, caso você ganhe no plenário, é a maior vitória que você poderia ter. Fábio ainda revelou que considera a votação na Câmara como um processo mãe, enquanto apenas acompanhava o desenrolar da ação no Supremo. Não é a maior vitória que ela poderia ter, porque a Câmara, ela não é uma instância superior ao Supremo Tribunal Federal do ponto de vista de julgar. A Câmara só julga um deputado por um processo político que não tem uma cassação de condenação jurídica penal, entendeu? A Zambelli foi julgada e condenada por crime. Quando um deputado, isso está na Constituição, quando um deputado, um representante do povo, ele é julgado e condenado em trânsito julgado, ou seja, não tem mais chance de recurso, ele automaticamente perde o mandato. Você não pode renunciar a uma coisa que você não tem. A imprensa dizendo assim, Carla Zambelli renunciou. Não, Carla Zambelli fez uma performance para dizendo que renunciou, uma coisa que ela já não tinha, por motivos simbólicos, para parecer sair em grande estilo. Mas não sai em grande estilo. Isso daí é só uma tentativa de sair em grande estilo para os seus fãs enlouquecidos. Né? Só uma pessoa em estado de delírio, vivendo num Brasil paralelo, pode achar que essa é uma atitude de sair em grande estilo. Né? Enfim, mas vamos lá. O relator do caso e tal se manifestou pela manutenção do mandato. Pagose aponta para a diferença entre esse relatório e a decisão de Moraes, que decretou a perda do mandato. E Moraes já transformou o ato do relator do caso nulo, por motivos óbvios. Ai, meu Deus do céu, não dá. Quando a Câmara é provocada pelo Conselho de Ética por alguma... O caso do Glauber, por exemplo, não é? Que ele teve a mãe ofendida, ele reagiu e tal. Pois é. Ali é um julgamento político, se ele vai ser cassado ou não, e ele não foi cassado, seu mandato foi suspenso. Entendeu? Porque não teve processo criminal, ele não foi condenado por crime nenhum, o Glauber. E deu pra entender? Mas acharam que a atitude dele de reagir à mãe ter sido ofendida, coisa que, se fosse feito contra os bolsonaristas, eles fariam muito pior. Eles acharam que eles poderiam aproveitar isso para cassar o mandato de um deputado que estava incomodando porque estava denunciando os crimes e a corrupção do orçamento secreto. Muito evidente aquele caso. Aquele foi um julgamento de cassação. O caso da Zambelli é completamente diferente. Zambelli foi condenada em trânsito e julgado e cabe à Câmara de Deputados apenas confirmar que ela perdeu o mandato. É uma coisa, é um ritual, é um protocolo. Eles não poderiam dizer que ela deve manter o mandato. Não cabe à Câmara. Essa atitude é uma atitude contra a Constituição, é inconstitucional. E a atitude do Supremo Tribunal Federal, e não só do Alexandre de Moraes, que de forma unânime anulou a decisão da Câmara, né? Que, enfim, não teria nem como vingar, é pelo motivo óbvio que um deputado condenado não pode manter o mandato. Então ela já não tinha o mandato, ela não renunciou, entenderam? Mas segundo o advogado, ela queria, enfim, sair em grande estilo, né? Aqui ela foi condenada pelo negócio do hacker de Araraquara, que disse que o pagamento foi de 40 mil e parte da transferência em dinheiro vivo e tal. Indicou pagamento de Pix de 13,5 mil, partindo de assessores da ex-deputada. Então eles pagaram o hacker para ele invadir a CNJ, ele fez a invasão, ele cometeu o crime e ela cometeu o crime por contratá-lo. E a gente sabe, isso é importante lembrar,
A gente sabe que a Zambelli cometeu esse crime para criar os elementos básicos para o golpe de Estado. Esse crime é gravíssimo, porque a ideia era o hacker mostrar que as urnas seriam não seguras, o que não conseguiu mostrar, óbvio, porque as urnas não estão ligadas na internet, então ele invadir a CNJ não prova nada sobre as urnas, outra ignorância, mas enfim, para lançar dúvidas sobre o resultado eleitoral, para Bolsonaro perdendo, realizar um golpe de Estado. Então a Zambelli estava armando, ela armou e se deu mal, ela estava armando para que o golpe de Estado acontecesse. Mas o golpe não aconteceu, o crime que ela cometeu foi descoberto, ela foi julgada, condenada e perdeu o mandato. E depois fez essa performance pública aí, ridícula, que vocês estão vendo, para dizer que renunciou. Eu me recuso a dizer que ela renunciou. Ela disse que renunciou. Mas você não pode renunciar a uma coisa que você não tem mais. E é realmente ridículo o líder do PL dizer que ela fez isso para preservar os direitos políticos, que não vai acontecer, porque uma pessoa condenada não preserva os direitos políticos, tenha dito que renunciou depois ou não importa, isso não tem o menor sentido. E o advogado dela dizer que ela fez isso para sair em grande estilo, para parecer que estava com uma roupa de grife lá em Milão, enquanto está na cadeia. Enfim, tudo que eu tenho a dizer, eu espero realmente que esse seja um dos últimos episódios envolvendo a Carla Zambelli, mas eu acho que não vai ser. Eu acho que no futuro nós ainda vamos ter que falar dessa golpista, né? Tudo que eu tenho a dizer é, por enquanto, tchau espanhola, e é isso aí. O ridículo, o suco do ridículo, tomara que um dia acabe nesse país, especialmente se esse pessoal golpista não for eleito no ano que vem. Cabe a nós fortalecermos os canais como a Nova Máquina do Tempo para a gente contribuir para que esse tipo de coisa não volte a existir no nosso país, né? Esse tipo de mandato, esse tipo de pessoa não deveria estar na política, né? Mas faz parte da luta política a gente fazer isso, né? A gente evitar, através do voto, que essas pessoas ascendam a cargos públicos. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos, como o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado. Quem sabe você pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.